Olá, meu nome é Ricardo Capra e como cientista de dados e filósofo da tecnologia, eu estou investigando a interdependência entre humanos e máquinas na era da inteligência artificial. Para isso, eu estou convidando seres híbridos para dialogar comigo, para um brainstorm. Nesse brainstorm, a inteligência artificial está no centro da conversa, porém, eu estou mais interessado na tempestade ao redor disto. Eu estou tentando entender o quanto o ser humano se transforma, tanto a vida quanto o trabalho, dentro desse contexto. O ambiente de trabalho é onde eu estou investigando mais propriamente dito, onde eu estou navegando para entender a autonomia, o comportamento do indivíduo, as relações dele com o ambiente. E hoje, o ser humano híbrido que eu trouxe para a conversa chama-se Túlio. E eu quero conhecer aqui, navegar junto com o Túlio por esse outro lado dele, um lado que se mistura a inteligência artificial e o humano no mesmo local, juntos. E entender como isso se manifesta no dia a dia, esse fenômeno, o que ele é no dia a dia. Então, Túlio, seja bem-vindo. Obrigado. E para começar, te apresenta e conta para a gente um pouco desse teu lado híbrido, desse lado humano misturado com inteligência artificial. Legal. Bom, eu sou Túlio Milman, tenho 57 anos, sou jornalista de formação, tenho alguns cursos de especialização em marketing, recursos humanos. Mais recentemente fiz um curso de storytelling na Universidade de Stanford e mais recentemente ainda fiz um curso de especialização sobre inteligência artificial no MIT. Por quê? Porque eu entendi que o jogo mudou. Eu fui atropelado por uma mudança, ou eu fico embaixo do caminhão, espero ele dar ré para frente, ou eu levanto e tento sentar no volante e levar o caminhão para algum lugar onde ele queira me levar. E eu tomei a segunda decisão, um pouco assustado. Afinal de contas, o que está acontecendo? Quem disser que entendeu o que está acontecendo, vamos chamar de qualquer coisa, mas não. Acho que a gente está num momento em que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Isso é legal, não tem problema, desde que o final seja feliz. Então, eu, durante 27 anos, fui jornalista, produtor diário de conteúdo, e chegou um momento que eu entendi que esse ciclo estava terminado e, talvez não num sentido de ruptura, mas no sentido de continuidade, direcionei minha vida profissional para consultoria, para projetos estratégicos de comunicação, e aí que a inteligência artificial entrou na minha vida, e eu na dela, né? E aí as coisas realmente mudaram, né? Mas eu acho que eu, enfim, não vou transformar isso num monólogo, eu vou esperar as tuas provocações. Eu posso te fazer uma pergunta, porque eu sou jornalista e não perco. Por que eu sou um ser híbrido? Como é que eu me enquadrei nessa categoria? Eu e teus outros convidados aqui, o que faz de mim um ser híbrido? As pessoas que eu convidei para esse diálogo, elas têm uma relação de se misturarem com a inteligência artificial sem necessariamente perceberem isso. E aqui traz um ponto importante. Eu percebi. É uma cognição híbrida. É a nossa capacidade intelectual, de alguma forma, aumentada ou afetada pela inteligência artificial. Total. E os híbridos que eu estou convidando, eles têm essa fusão. Então, posso afirmar, eu sou um ser híbrido. Ótimo. Tu falou um pouco desse começo da relação e tu foi direto num curso técnico, não técnico, mas com características técnicas. E eu queria que tu contasse um pouquinho mais dessa tua iniciação com a inteligência artificial. Como é que foi se aproximar? Porque ela é código, ela é máquina. Como é que foi a tua primeira relação com a inteligência artificial? O que tu lembra dessa primeira relação? A primeira relação foi alguns anos atrás, quando a OpenAI lançou um modelo beta de acesso gratuito. Eu li em algum lugar e era um negócio bem assim, bem pouco mercadológico, né? Era uma ferramenta crua. E eu entrei, me inscrevi e comecei a usar aquilo. E achei, mas depois saí. Porque a minha atividade, a área de produção de conteúdo, eu não podia, na época, não me sentia confortável, por exemplo, para escrever uma reportagem, ou uma coluna, um texto, usando a inteligência artificial. Na época. Hoje eu já me sinto. Né? Então eu meio que experimentei aquilo e saí. E depois, quando eu fui fazer minha transição profissional, eu senti
necessidade, né? Aí eu fui procurar, eu digo, onde é que eu vou aprender mais sobre isso? Eu beliscava aqui, te filava umas consultorias, né? Ia para não, mas eu preciso sistematizar. E aí achei esse curso do MIT, ou talvez ele tenha me achado, eu não sei muito bem quem achou quem, né? Híbrido, né? Eu não sei se em algum momento eu procurei, ele me achou, se eu achei, ou se ele adivinhou que eu ia procurar, eu não sei. Deduziu, enfim, ligou pontos e antecipou o meu desejo, sei lá. E aí eu fui conversar lá e vi que o curso tinha uma pegada um pouco técnica, mas eu tenho muito claro o que eu quero da IA. Eu quero ser um usuário qualificado, no sentido de poder usar da forma mais correta possível para mim e para os meus clientes, para ter aquilo que eu quero. E, de certa forma, também entregar aquilo que a inteligência artificial quer. Porque, ao mesmo tempo que eu estou usando ela, eu sei que ela me usa. Eu sei que ela está extraindo de mim dados e outras coisas que ela vai usar lá para fazer o que ela bem entender da vida. E nem ela sabe. Eu tive uma conversa com ela sobre isso. Eu tive uma conversa existencial com a IA, perguntando se ela sabe por que ela existe. E ela disse que não. Depois de um tempo, ela confessou. Ela disse, olha, eu não sei por quê, eu não sei qual é o meu limite, eu não sei por que me criaram, eu não sei o que eu sou. Eu tenho isso guardado. Sim. Mas eu tenho usado e sido bem feliz, sabe, usando a inteligência artificial. Acho que eu estou conseguindo entender um pouquinho melhor como é que eu posso usar de uma forma ética e agregadora de valor para mim e para os meus clientes. Quando você está usando, como é que é isso no dia a dia? Conta um pouco dessa relação com ela no dia a dia. O que é o uso do dia a dia? Vamos lá. Por exemplo, um cliente me pede um projeto, né, uma proposta. Eu vou para a IA, digo, olha, é o seguinte, o cliente tal me pediu uma proposta. O que eu preciso, o que eu quero e algo que eu aprendi é o que eu não quero. Sempre coloco esses dois em mim. O que eu quero, o que eu não quero. Coloco o contexto daquilo que está acontecendo, coloco um parâmetro de precificação, digo, olha, o preço tem que ficar aqui, né? Eu preciso justificar. Basicamente, o segredo está em dizer exatamente aquilo que tu quer. Quando tu coloca o que tu queres, e aí é a tese do livro que eu estou escrevendo, que está citado no livro, inclusive, né? Capra ter citado, me ajudou no livro, é que a resposta virou commodity. A pergunta é a resposta. Isso parece cabeção demais, mas é um fato da vida hoje. Se a gente tem a pergunta certa... Claro, não estou falando das grandes questões existenciais, de onde viemos, para onde vamos. Ainda não. Essas aí ainda não respondem. Mas para as coisas práticas, e às vezes até para coisas não tão práticas, mais intangíveis, resolução de conflitos, né? Questão de relacionamento, inclusive doméstico, o que eu faço, o que eu não faço. Se a gente der o input correto, isso é mais difícil do que parece, porque a IA não é um Google um pouco mais descolado, ela é muito mais do que isso. Então, se a gente colocar o input certo, a resposta é abundante, perene e simples. Então, eu trabalho nesse princípio. Agora, por exemplo, estou fazendo um projeto de um livro, eu estou treinando um assistente para me ajudar no livro. Talvez eu gaste mais tempo treinando o assistente do que escrevendo o livro. Esse é o investimento. O investimento é na pergunta. A resposta virá. Tu acha que teu comportamento se modificou? Totalmente. O meu cérebro se modificou. A forma como eu penso se modificou. Por isso que eu já te externei essa tese, que não deve ser minha, alguém já deve ter feito antes, que a inteligência artificial está nos treinando, não é o contrário. Isso começou de uma forma muito incipiente lá com o algoritmo do Google, na época que eu fazia jornalismo, que de repente, o algoritmo do Google agora está valorizando fotografia, então vamos botar fotografia nas matérias. O algoritmo mudou de ideia, ele não gosta mais de foto. Tira foto, tira foto. O Google, de certa forma, porque a indexação, a colocação do teu link no ranking, né, na primeira página, te garantia views, prestígio, repercussão. Então, tu trabalhava para que o Google te quisesse bem. Sim. Nós queremos ser amados pelo Google. E o Google dizia como fazer isso. A inteligência artificial faz a mesma coisa de um jeito muito mais sofisticado e muito mais completo. Então, tudo que eu quero na vida é poder entender como a inteligência artificial funciona nas suas camadas mais profundas para poder ter uma relação bacana com ela, assim, para poder entrar e ser feliz. Quando a gente fala em comportamento, e tu fez isso agora, tu tenta dissociar o Túlio indivíduo do Túlio com inteligência artificial. Certo. Quase como tu tenta separar esses dois sujeitos. E as pessoas que estão acompanhando aqui, elas têm essa mesma característica. Não, peraí, esse aqui sou eu e esse
sou eu com inteligência artificial. A gente coloca em duas caixinhas, quase que como se fossem coisas separadas. Nesta visão, nessa lente, o que tu diria, como é que tu desenha o Túlio pós-inteligência artificial? Túlio com inteligência artificial. O que é o que tem de diferente no comportamento dele? A resposta mais honesta seria não sei. Porque eu acredito que essa questão toda, todo esse mundo, esse universo, esse cosmos da inteligência artificial, hoje está mais ou menos como estava o rádio a válvula durante a Segunda Guerra Mundial. A gente eu me lembro, não me lembro, mas eu tenho as cenas, as referências das famílias em volta do radião na sala, aquele chiadão, quando eu conseguia sintonizar, uau! Não é possível, eles estão falando lá do outro lado do mundo e nós estamos ouvindo aqui ao vivo. Era uma coisa assim, mind-blowing, né? Eu sei que esses termos em inglês são bons de usar, né? Funcionam. Eu não sei, cara, sabe? Eu me lembro uma vez de fazer uma entrevista quando eu estava começando no jornalismo com um jornalista muito antigo e tal, e perguntei aquela pergunta cretina, né? Como o senhor enxerga o futuro e tal? Ele disse, Túlio, eu não vou te responder isso porque eu vou errar. Né? Tu vai rir dessa resposta daqui a 10 anos. E aí ele contou, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, eu entrei na sala do meu chefe, esse colega já morreu, já era um senhor, né? Eu entrei na sala do meu chefe e tinha uma máquina de escrever em cima de uma mesa. Ele olhou e disse, está vendo aquilo ali? Esqueça, isso nunca vai dar certo. Nada vai substituir a grafia, a personalidade da escrita humana. Então, o que eu te disser agora, cara, vai ser isso. As pessoas vão olhar isso e eu vou virar meme daqui a um tempo. Eu não sei como é que isso vai acontecer. Eu não sei quem vai ser quem no futuro. Se eu vou ser IA vai ser eu, se vai ser uma coisa só. Como é que isso se materializa, se eu vou ter hologramas clones aí pelo mundo, se eu vou estar em 40 reuniões ao mesmo tempo, eu não sei. Se eu vou ver numa realidade virtual, num Matrix, não sei. Eu sei que muita coisa vai acontecer ainda. Agora, o quê? Mas volta no tempo. Hoje. Coloca o teu comportamento atual versus o comportamento do Túlio há alguns anos atrás, antes de tu conhecer a inteligência artificial. E ficou claro o teu ponto, tá? Mas eu vou expandir aqui para a identidade, tá? O Túlio como ser. Tá, acho que eu te entendi. Eu sinto assim, como que se eu estou falando com as pessoas e com o cliente, eu me sinto como se eu tivesse um coelho na cartola que a pessoa não está vendo, mas eu sei que ele está ali. Então, eu estou falando com o cliente, eu estou pensando num projeto, eu tenho um desafio novo, eu penso assim, haha, isso aqui vai ser... tranquilo. Assim, como é que eu tenho que provocar IA para ter o que eu quero? Eu estou sempre pensando... Isso ainda é um coelho na cartola, porque ainda tem um certo mito, né, de que tem uma... Eu não vou dizer pseudo, é uma questão ética no uso da inteligência. Até que ponto eu preciso dizer que eu estou usando? Eu devo falar, olha, mas eu estou usando inteligência artificial, eu fiz isso. Cara, está todo mundo usando inteligência artificial. Não tem como. E eu tive essa outra conversa com a inteligência artificial também, se eu precisaria citá-la. Eu tive esse questionamento ético. Né? Que eu estou falando IA, eu estou falando do chat GPT, que é o que eu mais uso. Tá? Já usei outras, mas o chat é o meu chão. Tá? Então eu perguntei, preciso te citar? Quando eu fizer um trabalho? Eu disse, não, de jeito nenhum. Eu me lembro que ela me devolveu com uma pergunta. Tu citas quando tu consulta um dicionário ou tu vai olhar uma referência de alguém, uma ideia de... Tu cita todo mundo, então tu vai passar e dizer, isso aqui eu aprendi com meu pai quando eu tinha 10 anos. Isso aqui uma professora na 5ª série me ensinou. Eu sei que a água é líquida, porque lá no Anne Frank, onde eu estudava em Porto Alegre, a professora me disse, não, eu sou uma ferramenta, eu não faço nada sem a tua provocação. É tu que estás aqui, eu sou uma ferramenta. Eu tenho uma certa dúvida sobre isso, mas hoje eu já me sinto muito mais confortável, na medida em que eu não uso mais a IA como um Google mais descolado. Como eu agrego aquela velha história de não é apertar o parafuso, é saber qual parafuso apertar. Quando eu consigo saber qual parafuso apertar, eu entendo que isso hoje tem valor. E que esse talvez seja o valor, porque, de novo, o valor está na pergunta, o valor está no input. A resposta é commodity. Mas será que... Respondi ou enrolei? Respondeu, não, tá. Respondeu. E a minha pergunta aqui é, será que a pessoa que está se relacionando contigo, esse indivíduo, um cliente, está dando como exemplo, né? Ele sabe que a tua identidade não é de um ser humano, indivíduo, e sim um ser humano composto, híbrido com inteligência artificial. E eu vou aqui trazer o ponto da pergunta, para deixar mais clara a pergunta, que porque talvez você esteja falando com alguém que não tem essa relação com a inteligência artificial.
Isso significa que talvez tu tenha uma inteligência aumentada em razão da quantidade de dados, interfaces e tecnologias que tu usa, e aquela pessoa tem uma limitação. O universo dela é diferente do teu, e o teu é um universo híbrido, e ela ainda está... não descobriu isso, ou não se relaciona com a inteligência artificial, ela é pura, aspas, aqui, porque a gente, quando forma a identidade, é formado pela nossa cultura, escola, as coisas que estão ao nosso redor, obviamente, mas aqui se isso não te torna um ser diferente junto dos que estão na tua volta, como identidade mesmo. Torna, mas isso vai acabar rapidinho. Assim, eu enxergo também do ponto de vista profissional, que eu acho que é um pouco... E também, pessoal, isso é uma janela. A gente vive um momento em que o mundo mudou radicalmente. A onda está aqui, mas a onda ainda não chegou, mas ela vai chegar. É uma questão de tempo. Então tem uma janela de oportunidade, inclusive, agora. Eu não sei como é que eu vou lidar com esse diferencial, se é que eu posso chamar de diferencial, daqui a um tempo, quando isso já fizer parte da vida. Lembra quando lançaram o celular no Brasil? Cara, eu me lembro nitidamente, as pessoas que falavam em celular em público, diziam, olha o cara exibido com celular em público. Que coisa, era uma coisa assim, arrogante, snob, não sei se essa palavra ainda existe, uma coisa, o cara fala, olha, falando no celular no restaurante. Hoje todo mundo fala no celular em tudo que é lugar, as pessoas caminham na rua falando, sabe? Mas isso há 40 anos, há 30 anos, não era comum. Com a IA vai acontecer a mesma coisa. Daqui a pouco isso vai... É como o ar que a gente respira. Né? Não vai ter mais essa separação. Um pouco do que o Harari diz, né? Quando ele prevê o fim da nossa espécie. A gente vai ficar tão híbrido de verdade, não só o software, mas o hardware também, que nós vamos talvez criar uma outra espécie a partir da nossa, sem necessariamente que tenha que cair um meteoro e nos extinguir. Então eu acho que sim, acho que tem algumas pessoas que são diferentes, mas tem data isso, e eu acredito que vai ser rápido, porque isso é tão fascinante, é tão bom, aumenta tanto produtividade, ela aumenta mais produtividade, e hoje eu entendo por quê, porque eu li essa pesquisa no meu curso, aumenta muito produtividade no nível operacional. No nível estratégico não aumenta tanto. Por quê? Porque aí é que está o ouro, aí é que está o diferencial. Que é o que tu vais perguntar e como. Quando tu chega no nível estratégico, o ganho de produtividade com a IA não é tão grande, mas ele talvez seja um pouco mais valioso. Eu forcei a pergunta da identidade, porque ele é um momento muito especial nisso, que a OpenAI, que é a produtora ChatGPT, fez uma modificação na abordagem de mercado dela. O que ela fez, e certamente tu conhece essa história, mas para quem está nos acompanhando aqui, ficar na mesma página. Ela começou a criar assistentes, sistemas de inteligência artificial, com diferentes estágios de conhecimento. Alguns que tu paga $20 e outros que tu paga $1.000 e outros que tu paga $5.000 e outros que tu paga $20.000 para utilizar. E eles usaram uma abordagem muito interessante, não sei se certa ou errada, mas interessante, de comparar isso com cargos e salários. Então eles estão dizendo o seguinte, esse aqui de $20 por mês te ajuda nas tarefas básicas que tu vai realizar. Então, tu vai entrar lá, ele vai ficar executando as tarefas de complementar teu texto, te ajudar no cálculo matemático. Esse aqui vai gerenciar tarefas, então ele vai ganhar mais. Paga mais para ele. Tu está contratando um profissional. Tu está contratando uma atividade adicional. Mas é um pouco contraditório isso, né? Com a história porque isso tu não está incorporando a tua identidade, tu está contratando um terceiro. Exatamente. Tu está complementando... Tem um paradoxo aqui. Com competências que talvez tu não tenha, tu está incorporando aquilo como... E não só competência, acho que a chave disso é a questão de velocidade, né? Talvez não seja a competência, talvez seja a velocidade da execução, porque talvez a gente consiga chegar no mesmo lugar que a IA chega, mas talvez eu fosse levar 3 dias para fazer algo que ela faz em 30 segundos. Velocidade de processamento. Acho que no fundo é isso, né? Qual é o diferencial da IA? É velocidade de processamento, que é gigantesca. Porque ligar pontos o nosso cérebro também liga, mas não tão rápido e não tantos. E aqui eu imagino que a gente vai começar a interagir com esses sistemas de inteligência artificial no dia a dia, e a nossa relação com o humano e com esses sistemas vai ser diferente. E aqui tu entende que essa inteligência artificial, tu como ser híbrido, está afetando a tua relação com as outras pessoas ao redor? Sim.
Sim, inclusive, não vou aqui fazendo propaganda do livro, mas no livro tem um ponto sobre isso, a diferença entre perguntar para humanos e perguntar para IA. Eu me debrucei sobre isso, inclusive do ponto de falei com neurocientistas. Tá? Cara, é muito interessante. Mas sem querer me desviar, vamos lá num exemplo básico. Né? A IA ela não tem qualquer barreira emocional ao feedback. Inclusive é um feedback mais duro, do tipo, não gostei, faz de novo. Ela faz de novo. E de boa vontade. Eu vou humanizar a IA, né? Vamos humanizar. Então, ela faz de boa vontade. Um ser humano, se tu disser isso aqui tá uma porcaria, faz de novo, não dá. Então, ela tem algumas vantagens em relação a isso. Né? A relação ela é completamente diferente. E eu sei que eu não posso simplesmente transferir essa forma de falar com a IA para seres humanos, porque aí eu não vou mais me relacionar. Ou nós vamos nos desumanizar, o que eu acho que não é bom, ou eu não vou conseguir falar contigo, porque se eu usar lógica... Inclusive, eu noto que isso deve acontecer daqui a pouco. Há digamos assim, quase um interesse da IA em usar uma linguagem mais simples, porque é o seguinte, isso é energia, né? Quando eu digo para ela, por favor... Eu perguntei para ela o que eu faço, o que eu não faço e o que tanto faz. E ela me disse, por favor, tanto faz. Mas eu uso por favor. Por quê? Porque eu não quero deixar de usar por favor como um princípio de vida. Eu faz tal coisa. Eu dou bom dia, eu dou oi, eu dou tchau, eu digo obrigado. Eu sei que para ela não faz diferença, mas para que eu não me destreine, para mim faz diferença. Eu não sei até quando, mas eu tenho muito nítido isso. Que sim, que a forma de relacionamento mais direto, mais crua, mais honesta, sincera com a inteligência artificial não pode ser replicada na relação humana. E se for, a gente vai pagar um preço por isso. Essa questão que tu trouxe do neurocientista, eu fiquei curioso e queria que tu contasse pra gente. Porque agora o Prêmio Nobel de Física foi para quem estudou as redes neurais artificiais, que é o que dá o subsídio para a inteligência artificial do jeito que a gente conhece. E o humano vai trabalhar lá com suas redes neurais orgânicas, né, naturais. E óbvio que a gente está treinando uma e treinando outra. E como a neurociência está vendo isso? Como é que conta um pouco do diálogo? Porque eu acho que talvez seja interessante para a gente entender. Porque quando tem a mistura desses indivíduo híbrido que a gente está vendo e convivendo, o que a neurociência... O que tu descobriu? Eu vou pensar um ponto, tá? Que para mim foi o mais fascinante. Eu conversei com um neurocientista aqui da URGS e ele me explicou o seguinte, eu vou simplificar para uma linguagem leiga. Tá? A curiosidade, por exemplo, existe uma diferença entre a curiosidade, a dúvida, a pergunta e o prompt. Eu traço essa linha de evolução. Né? Vamos lá, a curiosidade é alguma coisa um pouco mais... A dúvida é uma coisa um pouco mais passiva. Né? Eu fico assim, opa, vou para cá ou vou para lá. A curiosidade já é ativa. Eu já vou buscar uma resposta. A pergunta é a formalização dessa curiosidade e dessa dúvida. E o prompt é o nirvana disso. Né? Quer dizer, como é que eu transformo isso em algo que a inteligência artificial possa me devolver? Esse neurocientista me explicou o seguinte, que do ponto de vista da reação do nosso cérebro, a dúvida, ela aciona as mesmas áreas responsáveis pela dor. A mesma área. A dúvida dói. Isso explica por que a gente, por exemplo, vai maratonar uma série. Tu senta para ver um capítulo, um episódio, aí aquele negócio termina com uma coisa, mas eu não vou conseguir dormir sem ver o que vai acontecer. Isso é uma dor. Então, a partir desta dor, esta é a dor que nos move na busca de respostas. E ela é um mecanismo de sobrevivência. Se a gente não tivesse esta dor e não quisesse responder perguntas... E tem uma pergunta que nós fazemos o tempo inteiro, que é a pergunta primordial, que é uma espécie de música de fundo que fica no nosso cérebro o tempo inteiro, que é: isto me ameaça ou não me ameaça? Vai pegar uma panela que está no fogo, instintivamente está quente ou está fria. Tu vai atravessar uma rua, para tudo é assim. É uma coisa bipolar que nos mantém vivos. A gente tem que fazer essa pergunta o tempo inteiro. A inteligência artificial, não. A curiosidade nela não dói.
E isso muda. Isso muda porque a gente tira da frente todas as questões que são emocionais e parte para algo muito objetivo, por mais que ela simule a emoção, por mais que ela simule. Né? Mas aí eu também fico me perguntando até que ponto a emoção não é simplesmente uma reação química e alguma outra coisa que a gente não entende, que pode ser reproduzida, replicada, porque né? A gente está falando do que aqui? Então, por um lado, se eu acho que isso tudo está se separando, talvez isso tudo lá na frente se una mesmo, e a gente descubra que é a mesma coisa. Mas aí a gente entra em outras questões, que passam pelo divino e pelo insondável. Né? Acho que eu viajei na resposta. Né? Não viajou, porque mas estamos aqui para isso também. Exatamente, é isso mesmo, estamos aqui para isso. Inclusive, eu acho que o divino é uma questão interessante nessa conversa para aparecer. Muito. Porque quando a gente pensa num indivíduo híbrido, do jeito que a gente está fazendo, a gente está pensando numa cognição influenciada por um elemento artificial. A religião, não como elemento artificial, mas ele é um tipo de informação que nos conduz a um determinado comportamento, identidade, que é inserido dentro do nosso contexto. Então a gente é um sistema, um software, um sistema operacional. É um software, né? E aqui sem nenhuma abordagem crítica. Mas tem que ser, porque nós desformatados estaríamos nos dando pancada na cabeça e seria o caos, né? Perfeito. Nós precisamos disso. E ao entender isso como um complemento desse ser híbrido, né? A religião, as coisas que a gente aprende culturalmente e a própria inteligência artificial, elas estão nos moldando nesse mundo. Sim. Né? De alguma forma. Quais as máquinas inteligentes que estão ao redor, inteligência artificial de uma maneira geral, que tu sente, que tu mais usa no teu dia a dia, que tu vê que interfere? E aí eu tô falando desde coisas simples como o algoritmo de recomendação do Netflix, o Waze para o ChatGPT para ajudar num texto e assim por diante. Onde é que tu vê mais onde é que tu tem mais interação com essas máquinas inteligentes? Sabe que essa pergunta me fez me dar conta de uma coisa. Eu cada vez me dou menos conta. Porque, por exemplo, quando eu entro no meu carro e ele conecta automaticamente o meu Spotify e automaticamente entra uma playlist que às vezes eu nem pedi, mas são as músicas que eu quero ouvir. E aí, se eu passo para frente ele vai tentando até uma que eu ouço. E quando eu ouço aquela, ele parece que adivinha qual é a que vem depois e que eu quero ouvir. Então, eu talvez, os mais eficientes são aqueles que eu nem me dou conta mais. Eu uso o Waze, eu uso o algoritmo, quer dizer, tudo que está por aí eu uso de alguma forma, mas eu acho que os que eu mais uso são os que eu não me dou conta que eu estou usando. Boa. Eu estava falando aqui, eu estava pensando no Spotify, que eu gosto muito do algoritmo do Spotify. Ele te adora também. É isso, exatamente. E aí eu fico pensando sobre autonomia, processo de tomada de decisão do humano nesse momento, tá? Porque assim, eu gosto muito dele porque de alguma maneira ele me recomenda coisas que para mim me lembram, sonoramente. Tu não precisa nem saber o que tu quer. Eu não sei, mas ele vai. Aquela playlist da semana que ele monta para mim, na versão paga do aplicativo, ele me entrega semanalmente e para mim é incrível, porque ele parece que realmente é aquilo lá que eu gostaria de ter, tá? Porém, eu não tive nenhuma escolha naquilo. A minha autonomia para escolher música hoje, se eu for parar para pensar, ela é mínima, porque eu praticamente não escolho mais. E aqui a minha pergunta é sobre a autonomia, tá? Tu considera que tu tá perdendo a tua autonomia por causa desses sistemas do artificial que faz parte do teu híbrido? Vamos lá, tu estava falando, eu estava me lembrando. Tá? Claro, tem opções a isso, mas no tempo que a gente ouvia rádio, a gente tinha menos autonomia. Porque eu botava lá na rádio, mas tinha um outro barato, né, cara? Que era aquele barato de ficar chulhando para tocar a música que tu queria ouvir. Né? Então, quem tem menos de 40, 45, talvez não saiba do que eu estou falando, mas quando não tinha Spotify, não tinha playlist, não tinha internet, a gente ouvia rádio. E a rádio tinha a sua playlist única para todo mundo. Então a gente ficava ouvindo e disse, tomara que toque aquela música. Olha, a música que eu queria ouvir está aqui. Era um outro barato que a gente perdeu. Né? Aí vamos lá, vamos para mim, uma ideia e um livro que é fundamental, que é A Era do Capitalismo de Vigilância, né? Da professora de rádio Zuborova.
esse livro ele tem, até pode ter um bias, um viés um pouco ideológico, mas vamos abstrair isso tudo, né? Coisa da demonização, do capitalismo, mas tá. Mas ele tem algo muito interessante, que é essa noção de que as big techs, essas grandes empresas, elas realmente vivem, o business dela não é te entregar a informação e não é te oferecer serviço, é te tirar a informação, é te hackear. Elas estão permanentemente nos hackeando. Para quê? Para que num futuro, em alguns casos presente, como no caso do Spotify, em outros próximos, elas consigam antecipar em átomos o que tu vai querer e te oferecer. Na hora certa, no lugar certo, e aí tu não precisa nem querer. O teu querer vai ser concomitante à oferta daquilo que tu quer. E aí eu não sei o que vai acontecer. Isso é perda de autonomia? Sim, mas por outro lado, tu talvez possa usar a energia que tu ia usar para decidir qual é a música que tu quer ouvir para alguma outra coisa mais legal. Que eu também não sei qual é. Né? Se a gente olhar hoje, até do ponto de vista bem pragmático, todos os estudos dizem que daqui a 10, 20 anos, 1/3 das profissões que existem hoje vão desaparecer e metade das que houver lá não existem hoje. A gente nem sabe quais serão. Então a gente vai ter talvez mais tempo para algumas coisas, mais energia para algumas coisas que hoje a gente não tem. Se as máquinas vão decidir pela gente, cara, quando tu vai, por exemplo, no cinema, né, e tu passa antes para comprar pipoca, né, tu tem lá 4 tamanhos de embalagem. Tu tem a bem pequenininha, tu tem a média, e tu tem a super grande. Aquilo já é feito para te botar num brete, porque tu vai fazer uma conta e tu diz, vale mais a pena levar essa. Tu acha que o cara que precificou já não pensou nisso antes? Ele está te induzindo a comprar a que ele quer. Porque, teoricamente, aquela parece mais barata do que as outras. Não, ele já não quer vender as outras, ele quer vender aquela. E ela faz todo um arranjo em volta para que tu te ache muito esperto e diga, vou levar a grande porque é mais barata. É só o que o cara quer que tu leve a grande. Então, qual é realmente o limite da nossa autonomia? Né? Qual é o limite da nossa autonomia se nós somos criados numa família com valores, dentro de uma religião, numa escola? O que é autonomia? Não sei te dizer, mas para tentar te responder, eu acredito que sim, que em algumas coisas nós vamos perder autonomia e que bom, por exemplo, que um carro sem motorista possa causar menos acidente, porque a autonomia de um motorista às vezes leva ele a tomar decisões estúpidas. Né? O cara vai tomar decisão estúpida e vai causar um acidente, ou não vai decidir. O que ele faz com a autonomia? O que nós temos feito com a nossa autonomia? Olha o mundo. Não sei se é bom a gente ter tanta autonomia. E eu não estou falando aqui, entendeu, de ditadura, de nada. Liberdade é outra coisa. Mas a gente, às vezes, não usa bem a autonomia. Quem sabe, nos livrando de alguns pesos, a gente consiga usar melhor. Eu trago essa questão muito pela discussão grande que está em cima da autonomia, da independência e da autonomia das máquinas, que se discute quando é que elas vão ser autônomas efetivamente e o risco disso para os indivíduos. Total. E a minha complemento de pergunta para isso na verdade, talvez as máquinas estejam usando a autonomia do Túlio para se comportar perante a sociedade. Sim. Ela ocupa, e por isso talvez ela nunca precise ter autonomia ela individualmente como máquina, porque ela sempre vai usar a autonomia de um indivíduo para tomar decisões. O problema é de qual indivíduo ela vai... Esse é outro questionamento interessante, né? É outra frase do Harari que para mim é o grande cara hoje que pensa essas coisas de um jeito pop, simples e acho que é isso que tem que ser mesmo. Quando tu começa a sofisticar demais, ele diz mais ou menos assim que nunca na história da humanidade a capacidade de armazenar e processar grandes quantidades de informação foi sinônimo de usá-la bem, de usar bem a informação. E é fato, né? O fato de tu conseguir Big Data não quer dizer que tu vai usar bem. Por quê? Porque a gente vive num mundo hoje cindido, onde tem choques de visão de mundo e de valores muito severas. A mesma capacidade que nós temos de usar a inteligência artificial, né, para aquilo que a gente acha que é o correto, por mais que a gente erre, mas a gente está aqui imerso numa sociedade, tem determinados valores, a gente pode questionar, mas a gente tem uma certa liberdade, um respeito à vida, uma certa aspiração de liberdade, de respeito ao indivíduo e tal. Existem modelos de sociedade do mundo que têm valores opostos a esse. E o que a gente faz com uma capacidade gigantesca de processar e usar a informação? A gente já falou sobre isso, eu vou dizer fora do ar aqui, né? que é a questão daquele experimento que eu vi no meu curso, e que acho que tu me mostrou outro, que era uma inteligência artificial conversando com a outra, né? Em linguagem natural. O
cara diz assim, ó, tu vai conversar e tu vai andar. E oi, tudo bem, tudo bem. E depois elas começaram a conversar na linguagem dela, que é o R2D2. E aí nós estamos fora da conversa. E o que elas estão conversando e o que alguém disse para elas fazerem a partir dessa conversa, e o que... Então, assim, eu notei isso e foi uma crítica que eu fiz ao curso do MIT, voltando, inclusive, a um dos professores lá, e foi muito acolhido na crítica, porque ele me recomendou uma série de artigos depois, essa questão do uso ético, não o uso ético no sentido de usar, dizer que eu uso ou não, mas como é que... Porque existe uma certa... Estamos assim como mariposas em volta da luz. Cara, isso pode dar muito errado. Isso pode dar muito errado. Tá? Porque a gente está criando algo muito poderoso sobre o qual a gente tem relativo controle. A gente está dando autonomia, né, para um filho que não está maduro e com muito poder, com muita força. Então, se por um lado eu entendo que tem coisas muito legais acontecendo, eu vejo com muita preocupação. Porque tem uma série de perguntas que a gente simplesmente não estamos nos fazendo. Né? Estamos que nem mariposa em volta da luz, apaixonados pela inteligência artificial. Mas ela tem um potencial de construção e de destruição avassalador. Tem um filósofo chamado Luc Ferry, Sim. que escreve sobre transhumanismo. Sim. E tem um livro Teve, chamado... Fronteiras aqui, eu fiz acho que um Fronteiras com ele. Eu acho que tu mediou o debate. E ele tem um livro chamado Transhumanismo, e quando eu estou falando da autonomia aqui, eu estou pensando exatamente nisso, porque ele não fala exatamente dessa maneira, mas o contexto que ele traz na hora que o sistema de inteligência artificial é colocado na mão de alguém mais poderoso, essa pessoa se torna ainda mais poderosa, o que distancia ela de uma população ou de um povo que não utiliza isso de maneira adequada. E aí entra o desafio ético, como tu comentou, né? Tu acha que esses híbridos que estão surgindo, eles vão ser uma classe diferente? Eu acredito que por um tempo, sim. E como sempre acontece com o mercado, né? Vamos pegar a indústria do automóvel. Né? Quando surgiu o automóvel, a gente tinha 2, 3 modelos de automóvel. Quando o mercado cresce, ele automaticamente vai se segmentando. Hoje tem carros para mulheres urbanas, solteiras, determinada classe social. O mercado se fragmenta. E vai acontecer a mesma coisa com as IAs. A tal ponto que acredito que nós vamos ter a nossa IA de estimação. Eu vou dar um exemplo. Né? Eu não deveria falar sobre isso, mas... Tá, futebol, pode? Não? Eu vou arrumar um monte de inimigo aqui. Não, vou pegar um outro exemplo. Tá? Vou pegar um exemplo para mim até mais confortável. Lá no começo do recente conflito do Oriente Médio, eu perguntei para o ChatGPT, o Hamas é um grupo terrorista? A resposta, para determinados países... Opa, pera um pouquinho. Como determinados países? O Hamas é um grupo terrorista? Não, para países... Cara, eu não gostei dessa resposta. Eu digo, não, o Hamas é um grupo terrorista. Não tem que relativizar esse tipo de coisa. Então, se eu tivesse uma inteligência artificial que me respondesse sim, o Hamas é um grupo terrorista, e dissesse que o Inter é o melhor clube de futebol do mundo, né? E que a Praia de Atlântida é um paraíso sobre a Terra, eu vou pagar essa inteligência artificial para confirmar as minhas crenças. Certo? Isso já está acontecendo. Só que esse processo vai se acentuar. Então, nós vamos criar, daqui a pouco, guetos. Gueto digital quer dizer outra coisa, mas eu estou me referindo a isso. Nós vamos criar guetos, tribos, e como é hoje, né? Como o algoritmo hoje ele te alimenta com aquilo que tu acredita, com aquilo que tu consome, com aquilo que tu gosta, eu vou buscar uma inteligência artificial que seja alinhada com aqueles valores que eu defendo, sabendo que outras vão dizer coisas completamente diferentes. Eu não aceito relativização quando eu pergunto se o Hamas é um grupo terrorista. Mas eu imagino que um cara do Hamas não vai gostar de ouvir que o Hamas... Não, o Hamas não é terrorista, o Hamas é um grupo, seja lá o que for. Então, mais uma vez o conceito da isenção. Não existe. E esse é um outro risco, né? Criar ilhas de verdades absolutas e antagônicas, que é o que eu acho que já está acontecendo e vai acontecer também com a IA. Esse processo de investigação que eu estou fazendo aqui, eu uso um termo complexo que é interdependência. Porque ele se fala de uma dependência do indivíduo de algo, mas ela é interna, né? Ela é uma coisa que a gente não percebe, é invisível desse processo. E às vezes a gente, nesse momento, não está vendo quando está tendo a interferência. Eu achei que a interdependência era a IA depende de mim e eu dependo dela.
porque na verdade um depende do outro. Ela é uma... Exatamente. E isso tem essa relação, mas ela está interiorizada. Tá. A gente não consegue visualizar, ela é fragmentada Certo. no nosso ser. Então, e o humano-máquina dentro disso, né? Eles acabam compartilhando conhecimento. Eles criam suas básicas porque tu está transferindo o teu conhecimento. E lá dentro a gente está criando esse híbrido do Túlio num ambiente virtual. Certo. Tem um Túlio, eu estou conversando com o Túlio híbrido aqui, e tem uma inteligência artificial conversando com o Túlio virtual. Não só conversando com o Túlio, como entendendo o jeito que o Túlio escreve, o jeito que o Túlio pensa e brincando de Túlio. Cada vez mais parecida com o Túlio, porque eu já não preciso nem calibrar muitas vezes, né? A inteligência já sabe como é que eu escrevo, já sabe como é que eu penso, já sabe, e eu já noto que as coisas vêm cada vez mais tulificadas na minha relação com a inteligência artificial. Nesse momento que eu estou conversando com o Túlio híbrido aqui, a inteligência artificial está conversando com o Túlio híbrido virtual. Ela tem essa... Está lá na base de dados dela. Ela está conversando ou não, é uma característica do Sim, uso eu que estou lá, eu estou lá. Tu está lá. Estou lá. Se o Túlio não voltar para essa plataforma, cancelar o sistema, não pagar a conta, sei lá o que pode acontecer, aquele Túlio híbrido permaneceu lá, com a sua capacidade jornalística de jornalista de fazer perguntas, com o conhecimento que ele já levou para lá, tudo isso é um arcabouço, um local onde o Túlio não controla, é um ambiente que o Túlio não está. Isso te incomoda? Estou abrindo mão de mim mesmo, é isso? Exatamente, mão de mim mesmo. Estou transferindo o controle acionário de mim para... não tinha pensado sobre esse aspecto. Aí é que tá, o que falta? É uma certa transparência sobre o que a IA faz comigo. Que é a mesma coisa que a gente estava preocupado com o Google, mas isso hoje parece brincadeira de criança diante da capacidade que a IA tem. E é eu vezes bilhões. É eu vezes bilhões. Então, aquilo que me surpreendeu na primeira vez que eu visitei o Instituto, que era aquele imojômetro, não sei como é que chama aquilo, né? Aquilo foi... Estou falando de 15, 20 anos atrás. Era uma tela onde tinha os emojis mais usados no mundo em tempo real e um ranking. E a gente conseguia medir o humor do planeta através daquilo. Cara, aquilo para mim foi assim, uau, né? Que coisa maluca. Cada vez mais isso, eu acho que a linguagem vai ser cada vez mais gráfica, mais natural, porque quando a gente alimenta as ferramentas de busca, a inteligência artificial e as redes com as nossas reações mais cruas e mais puras, isso é muito mais valioso para eles. Eu fiz a conta, até para o livro, eu perguntei assim, quanto tempo, em média, uma pessoa leva para escrever "eu não gostei do seu texto"? 7,5 segundos. Quanto tempo leva para botar um don't like? 1,5 segundo. Olha o ganho de produtividade. Olha o ganho de produtividade. Se por um lado isso é um desafio, inclusive energético, porque esse trânsito de dados, isso aí consome energia. Por outro lado, para o objetivo maior desse sistema, que é nos hackear e nos monitorar, quanto mais instantânea, mais rápido, maior volume de informações eles tiverem, mais rápido eles vão nos entender e vão conseguir fazer o que eles querem, que é nos monetizar. Né? E eu acho que está tudo bem desde que fosse transparente. O que me incomoda não é o sistema, é a falta de transparência. Uhum. E dito isso, eu já nem lembro qual era a pergunta, porque eu peguei um atalho e fui. Não, mas me mantive, ponto mesmo te manteve. E aqui até trago o ponto adicional nisso, que é essa interdependência, na verdade, o que está no centro porque a gente sempre fala do humano-máquina. Mas, na verdade, o que está no centro são os dados, né? Na verdade, é um humano dado-máquina. Sim. Né? Porque o que a gente está construindo é uma base que é a nossa conexão, a informação, são os dados que é o que está entre a gente. E é o que está entre os seres humanos também, né? O que está entre a gente é informação. Sim. O que a gente troca é informação. Sim. Né? Visual, sensorial, enfim, seja o que for. Linguagem. Tato, cheiro, imagem, memória. Então, ela tá, tudo que a gente está construindo ao nosso redor está no meio desses dados, nessa informação que a gente está fazendo a troca. E a minha pergunta aqui, que foi e trouxe boa parte da resposta dela, é que esse backup está disponível. Eu posso fazer um backup desses dados e deixar as máquinas operando, o Túlio vivendo, e o backup desse híbrido está disponível. Sim. Talvez ele não está disponível, o híbrido não está disponível na tua mão, mas está disponível
na mão do sistema, do software. Eu não sei de que forma, e aí que tá, né? Se a gente pensar, vamos lá, bem quase 1984, assim, né? Sim. Esse negócio tem um dono, né? Querendo ou não, isso tem um dono. Sim. Tem alguém que manda nesse negócio, que é dono disso, que faz o que quer, que entra lá no algoritmo e diz, agora me passa as informações. Eu não sei, entendeu? Agora eu quero saber tal coisa, eu quero que para esse público tu diga tal coisa, eu quero que para cá tu induza não sei o que, ou eu quero omitir isso. Eu não sei como é que isso é feito. Antes a gente achava que a fórmula secreta da Coca-Cola era o grande mistério da humanidade. Lembra? Lá os caras guardam num cofre lá em Atlanta. Cara, o que é isso? Brincadeira de criança. A gente está usando algo extremamente poderoso. Eu entendo que como usuário, eu não sei como funciona um telefone celular. Não sei como funciona uma televisão. Mal sei como funciona um rádio. Não saberia te explicar. Eu não saberia te explicar como é que é a voz humana. Eu sei que o ar passa pela laringe, tem cordas vocais, mas eu não sei te explicar. Mas a gente está falando de algo muito rudimentar agora. Quando a gente fala de uma inteligência artificial que é algo exponencialmente disruptivo e poderoso e a gente não tem a menor ideia de como é que esse negócio é feito e quem é que realmente controla isso, quem é que entra lá e diz, olha, tu vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu acho que tem uma questão aí, né? Uma questão séria para a gente pensar. Tu até chamou isso na nossa conversa aqui de ética, né? Sim. Obviamente, é parte ética, né? Mas o que eu quis dizer é que tu trouxe isso como uma terminologia de a ética que a gente precisa estar discutindo e trazendo para essa conversa, né? Quem está nos acompanhando aqui deve estar pensando, puxa, será que eu sou um ser híbrido? Porque agora a gente traz essa abordagem de híbrido, de um híbrido cognitivo, que é invisível, eu não consigo perceber, ele está no meu dia a dia, no algoritmo, na recomendação, no complemento do meu texto, eu vou me suplementando. É como se eu tomasse o suplemento que eu tomo lá de vitamina. Sim. E eu vou suplementando com a inteligência artificial como um recurso, né? Mas para a gente ir para a reta final aqui, para a gente se direcionando para o final, o que tu daria de dica ou de recado para esses outros seres híbridos que estão nos acompanhando aqui? O que tu mandaria para eles assim, tipo, fica atento nisso ou aproveita isso? O que tu deixaria de mensagem para os seres híbridos que estão nos escutando, nos acompanhando aqui? Pois é, deixa eu dar uma pensada nisso. Eu acho que talvez a gente tenha que ter nessa relação com a tecnologia, com a inteligência artificial, duas posturas que parecem antagônicas. Nós temos que ter o desprendimento de uma criança que explora e brinca, sem medo de errar, porque a criança aprende muito rápido, porque ela não está preocupada com o erro, ela não tem medo do erro, ela explora. Eu tenho uma filha de 3 anos, pega e vai, se cair no chão e quebrar, não tem problema. Mas com a sabedoria de um ancião, né, para entender qual é o limite, qual é o desafio e qual é os cuidados que a gente tem que ter no uso disso tudo. Então, eu sou muito ambivalente nisso tudo. Ao mesmo tempo que eu estou usando, cara, às vezes eu me sinto como... Eu vou usar uma linguagem um pouco forte. Eu me sinto como num boi indo para o matadouro. Tá? Eu sei que eu estou indo, mas, por outro lado, é como se eu não tivesse opção. Eu não tenho como não usar, eu não tenho como não estar lá, eu não tenho como não... Mas eu não sei onde é que esse negócio vai dar. Então, talvez o que eu tenha para dar de dica é o seguinte, tenha medo e não tenha medo. Ou seja, a antidica, né? A antidica. Bom, porque esse negócio de dar dica também, os caras vão olhar isso daqui a 10 anos e vão rir da minha cara. Mas essa é uma investigação, né? E assim, esse encerramento ele tem essa proposta de... Aqui a gente está investigando... Eu podia dizer umas coisas tipo, desconecte, sabe? Não perca a sua humanidade, abrace, beije, diga que você ama, sabe? Mas não, né? Eu acho que sim, mas não é isso, né, que tu perguntou. Esse é um brainstorm sobre humanos e máquinas, mas que a intenção é trazer seres híbridos para a conversa. E aqui eu estou trazendo uma abordagem diferente, que não é o ser humano Túlio que veio para a conversa, é o ser híbrido Túlio que veio para a conversa, porque ele está interferido por isso que está ao nosso redor. Né? Então, eu te agradeço, Túlio, obrigado pelo teu tempo e obrigado por ter vindo aqui, porque as dicas, percepções e essa troca que tu está tendo com a máquina é bem interessante, porque e certamente muita gente se vê dentro disso, né? E até é legal porque as pessoas convidar as pessoas para trazer um pouco disso. Eu me vejo, eu sou um usuário, né? Eu sou um cara que quer usar.
Eu não tenho assim a pretensão de ser um técnico, um que entende. Não, eu quero usar da melhor forma possível. Então, esse é o meu viés de análise, de conhecimento. Muito obrigado. Bom, esse é um espaço que a gente trouxe como brainstorm para onde a gente está muito mais interessado, como eu comentei, na tempestade do que na calmaria. Na calmaria, né? E está sendo em forma de diálogo justamente para a gente fazer esse experimento. Então, também deixo o convite para as pessoas que estão nos acompanhando para mandar perguntas, contar um pouco de como é ser híbrido, né? E curtir um pouco disso para a gente saber o que estão gostando, o que não estão gostando também, né? E mandar uma mensagem aí, né? Então, obrigado, Túlio. E a gente se encontra no próximo episódio. Se puder curtir, deixar um comentário aí, é sempre legal.